Oi, gente, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Vamos para mais uma live hoje. Oi, gente, desculpa, deu uma pausa aqui. Vamos para mais uma live hoje do nosso projeto Quem que Disse e a Mão Curou, em que eu e a Pri... Oi, querida, seja bem-vinda. Eu e a Pri estamos com esse projeto então de 7 encontros, todos os dias CELE, que são as segundas-feiras do Gregoriano, explicando em formato bem curto. Oi, Pri, entra aí, Pri, para eu já te colocar aqui junto. E então a ideia é que a gente possa, nesse período de no máximo 60 minutos, né, trazer para vocês informações referentes à lei do... E hoje a gente... Oi, mãe! E hoje a gente vai falar... Oi, Max, querido! Falei de ti ontem. Oi, Pri! Oi, tô aqui. Tava dizendo que tava falando sobre o Max ontem. Era bem, tá, Max? Porque é óbvio, tu é um divo, é claro que eu tava falando bem de ti, né? Ai, que linda que tu ficou com esse filtro. Adorei. Ai, ele sumiu. Ficou. Ai, esse também ficou, esse ficou mais legal. E oi, Aninha, querida, Regina. Regina tá estudando sobre a lei do tempo. Ela disse pra mim que ela não entende muito, mas ela só sente. Eu falei, então tá, é isso aí. Só sentir Ai, já então ela tá entende ótimo. tudo. Tá Então ela entendeu perfeito. tudo. Perfeito, Regina, fica com a gente que tu tá no fluxo. É sobre sentir mesmo, tá? Ai, querido, saudações. Então, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai falar sobre as 13 luas, né? Porque tem muita confusão, muita interpretações equivocadas, né? Que é diferente de autorreflexão. Autorreflexão todo mundo tem e é excelente que as pessoas façam autorreflexões. Mas a gente muitas vezes faz, e a gente muitas vezes já fez isso também, né, Pri? De ter uma dificuldade no processo interpretativo e fazer colocações inadequadas e gerando equívoco em outras pessoas. Então, para... Ai, sim, Regina, hoje nós vamos falar tudo sobre as 13 luas, tá? E então hoje a gente vai explicar efetivamente o que são essas 13 luas, né? Coincidente, de forma síncrona, né? Eu e Pri somos guardiãs das 13 luas antes de trabalharmos com a lei do tempo, né? Porque o universo é sempre muito Uhum. perfeito. Então a gente tem os dois saberes, os saberes do xamanismo matricial e os saberes que a lei do tempo nos traz. Então a gente vai trazer muito das nossas da nossa vivência, né, como guardiãs, mas também olhando bastante sobre esse ambiente, que vocês sabem que eu sou meio chata nesse sentido, né, nesse ambiente teórico do que é, qual é a definição certinha, para a gente sair dessa live, mesmo quem não esteja vendo agora, sair dessa live com sabendo, usando a racionalidade para depois fazer que nem a Regina falou, só sentir. E aí, minha amada Pri, a abertura 7 direções galácticas hoje é tua, meu amor. Uma honra estar aqui com todos vocês, né, para a gente poder trilhar esse caminho dessa magia, mas trazendo, né, para esse sentir, para esse coração. E nesse momento é através desse portal que eu sinto da gente ancorar essa prece, né? Então, que possamos nos acomodar aí, cada um onde estiver, de maneira mais sintonizada possível, né? Com uma dignidade corporal, para que você possa fechar os olhos físicos, se sentir, se não sentir pode deixar aberto, né? Mas é importante a gente abrir o olhar dessa consciência plena, desse ser divino que já habita o nosso ser. E que possamos levar a nossa consciência lá, para o nosso portal sagrado, para o portal do coração. E é através desse portal que nós vamos ancorar essa prece, né? A abertura desses 7 portais galácticos. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abre em auroras sobre nós, para que vejamos as coisas com claridade. Desde a casa norte da noite,
que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos tudo o que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos os frutos de um ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem a gente das estrelas e os antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com suas harmonias, para que a paz se estabeleça na Terra. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz e amor mútuo. Ayum, Runabiku, Evamaya, Emarro. Ayum, Runabiku, Evamaya, Emarro. Ayum, Runabiku, Evamaya, Emarro. Salve a harmonia da mente e da natureza. Nós da cultura galáctica viemos em paz. Arroz, salve, salve. A Ju entrou agora. A Ju maravilhosa, meu Inlacash, minha vento ressonante, maravilhosa. Ai, que delícia! Essas ventos lindas, maravilhosas, portais abertos, totalmente agora estamos sendo guiados aí pela Confederação Galáctica, né? E todos que estão aqui estão em paz e juntos estaremos nesse período de tempo comungando, né? Essa medicina sagrada, esse relembrar, né? Porque a gente está relembrando esse movimento da Lei do Tempo. Então, com isso, eu passo a palavra para essa diva para que ela nos conte o que é, né, essas 13 luas. O que é 13 luas? Que indica? O que é? O que são? O que são? O que são? O que é? O que, como que se passa? Então, as 13 luas porque é um sistema síncrono, tá? Cíclico, harmoniosíssimo, que faz a gente contar o tempo, tá? Porque é muito importante a gente, nesse planeta de terceira dimensão, conseguir contar o tempo. Isso nos estabiliza as nossas estruturas plasmáticas aqui nesse planeta, fazendo com que a gente materialize, né, em carbono muitas coisas. Então, contar o tempo é muito importante. Inclusive, José Arguelles dizia que quem domina a contagem de tempo domina a mente, né? Então, quando a gente tem uma contagem de tempo irregular, a gente tem uma contagem de tempo que domina a nossa mente. Então, o sistema das 13 luas, ele é um sistema que não é uma religião, é bem importante, eu gosto muito sempre de explicar isso. Ele não é um sistema que está vinculado a nenhuma religião, assim como algumas religiões judaicas, islâmicas, muçulmanas, né? As 13 luas não está vinculada a nenhuma religião, tá? E ela tem como princípio os giros de uma forma bem racional, né? A gente explica que ela está vinculada ao movimento do cosmos, que os astrônomos, os astrofísicos estudam. Então, enquanto a Terra faz um giro em torno do Sol, eu até peguei 3 canetinhas para a gente fazer essa brincadeira aqui na live. Esse é o Sol, essa é a Terra, ó. Enquanto a Terra faz um giro em torno do Sol, tá? Esse giro demora 364 dias, tá? A Lua, diva maravilhosa, aqui, faz esse giro em torno da Terra de 28 em 28 dias. Então, enquanto a Terra está girando em torno do Sol, a Lua está girando em torno da Terra. E tudo está girando ao mesmo tempo.
Esse giro que demora 13 luas para girar os 364 dias, é a forma que a gente conta o tempo. Esse sistema de contagem de tempo é ancestral, é de 6.000 anos atrás que tem os primeiros manuscritos lá, né? O I Ching fala sobre isso, as culturas turco-otomanas, Gente, tem qualquer historiador sabe que a forma de contar o tempo na antiguidade era pelas luas, tá? A Pri vai explicar um pouco mais na frente a diferença desse ciclo, né? Esse ciclo de girar em torno da Lua, girando em torno da Terra, tá? É diferente das fases da Lua. Diferente, outra coisa, tá? Porque a gente tem dificuldade, às vezes, de entender isso, porque a gente aprendeu que o tempo é assim, ó, uma linha reta. Mas o tempo não é uma linha reta. Fibonacci, há muitos anos atrás, já provou isso. Vários cientistas, matemáticos já provaram que o tempo é espiralado. Então, é ciclo dentro de ciclo. Então, a gente fala, muitas vezes, eu comecei minha explicação dizendo que era ela síncrona e cíclica. E muitas pessoas dizem assim, ele é só cíclica, né? Ela é cíclica pelo movimento espiralado que ela faz, mas ela é síncrona porque ela se adere à sincronicidade. Quando a gente vive as 13 luas, a gente percebe as coincidências de uma forma fluida, porque a gente não está vendo o tempo assim, a gente está vendo o tempo assim. Então, a gente vai ver que as coincidências não acontecem, elas são sincronicidades, porque elas são entrelaços, né, de momentos que estão acontecendo no mesmo momento. E pode parecer super louco falar isso, mas tudo que a gente está falando aqui, gente, tem validações científicas, postulados científicos, acadêmicos de no mínimo 30, 40 anos atrás. Então, o que a gente está falando aqui não é uma descoberta, é descoberta de hoje, a Priscila e a Márcia descobriram um negócio. Não, gente, galera, cientista já está vivendo esse rolê aí há horas. Tá? Então, por que eu gosto sempre de explicar isso? Porque as pessoas tendem a achar, isso é holístico, né? Isso é místico, isso é esotérico. Isso não tem nada de esoterismo, isso não tem nada de misticismo. Isso é natural, é da natureza do cosmos, é os caras lá astrofísicos da NASA que nos ajudaram a descobrir esse negócio. Tá? E aí, o que acontece? Muitas vezes as pessoas perguntam assim, Márcia, mas por que é 28 dias? Porque existem giros, que a gente chama sinódico, upside, e qual é o outro, Pri, que é sideral? Sideral. Eu anotei aqui, sideral. E aí, esses movimentos de giro da Lua, foi feita uma média, que é 28, tá? Que coincidência! É igual ao ciclo da mulher. Não é coincidência, gente. É porque a gente tem uma espaçonave aqui que chama útero. Então, essa espaçonave, ela gira no mesmo movimento, porque tá tudo girando igual. Então, não é coincidência. Do mesmo jeito que lá no Tzolk'in, que é uma matriz harmônica, que tem 260, que é o mesmo tempo que a mulher demora para parir, em média, né? Aqui a gente está falando dos ciclos naturais da mulher, tá? O ciclo de todo o sistema natural, né? Porque a gente, quando vai fazer um plantio, tem um tempo. Quando a gente vai fazer uma poda de uma árvore, tem outro, né? E esses ciclos, eles sempre obedecem quem? Dona Lua, a diva. Para passar a palavra para Pri, quem quiser fazer pergunta aí, faça, tá, gente? Já que a gente já entendeu o que é as 13 luas. Quem é que criou? Porque tem um negócio ali que eu vi na internet, que tem umas voltinhas, tem uns sistemas que parece um calendário. Quem que criou isso, Pri? Então, ele foi compilado, né, organizado, né, numa visão mais fluida para cada um. Né? Eu vou até mostrar aqui as voltinhas, né?
Foi compilado nesse formato, só para a gente ter um formato como uma grande onda, né? Que eu não tô num linear, assim, ó. Eu tô vindo numa onda e quando eu chego aqui, eu viro, né? E dou uma oitava acima para ir para outra. Como se estivesse nesse formato para entender que é uma voltinha desse espiralado que a gente está fazendo. Então a gente tem o nosso amado mestre, né? José Argüelles, que ele se sintonizou com os maias galácticos através de uma missão de despertar aqui na Terra. Então, esse conhecimento é um conhecimento, como a Márcia falou, esse das 13 luas de 28 dias não é de agora. Já existe há milhares de anos, já existe isso no dia a dia, aquela sabedoria ancestral que é passada de boca a boca. Mas não tinha uma certa organização fluida disso. E através desses estudos de como vivenciar nesse tempo natural, né, como você está navegando nisso, como você contabilizar de uma forma visual isso, foi recebido, né, essa canalização, essa inspiração através de milhares de estudos, né? Argüelles, ele realmente se mergulhou nesses estudos para poder passar para a gente. E aí ele unificou, né, algumas ordens, que quem acompanhou as lives anteriores, a gente estava falando muito da ordem harmônica, né, e aqui a gente está falando de uma ordem cíclica, que é esse acompanhamento que a gente está fazendo nessa ciclicidade, né, do tempo. E isso, ele unificou esses grandes ensinamentos que já existiam na humanidade, né, que já estava ali, só que estava perdido. Então é como se ele fez um resgate. Ele não criou nada do além, ele realmente resgatou, ele foi compilando esses saberes que estavam, né? Então, assim, esses saberes foram compilados desde do povo Inca, né? Desde os egípcios, desde os Atlântides, né? Dos lemurianos, de terras até perdidas, entre aspas, aqui do nosso planeta. Mas também de um conhecimento intergaláctico, né? Que veio para ele. Então, ele fez essa estruturação toda. E em 1987, ele bateu um martelinho na convergência harmônica, que foi onde a gente começou a caminhada desse acompanhamento. Então, nós hoje estamos no o anel, né? Porque em vez de ano, a gente chama de anel, porque é um anel que a Terra está fazendo em volta, né? Esse nome já vem disso, assim, esse anel, né, que a Terra está fazendo em volta do Sol. Então, um momento que ela dá o giro nesse anel é esse movimento de poder estar voltando. E aí iniciou essa contagem através dessas 13 luas, do sincronário das 13 luas, no ano gregoriano 1987, que foi esse marco, essa grande vitória, para que a gente juntos navegue nesse tempo natural, nesse tempo, assim, que a gente está vibrando junto com os astros, né? Onde a gente não está querendo controlar, e sim a gente está navegando junto. E aí ele fez esse movimento com a fundação da Lei do Tempo, né? Onde promove esse movimento. Para que, então, mudar esse calendário, né? Por que eles colocaram esse sincronário? Por que houve isso em 1987, né? Por que esse nome, convergência harmônica? Vem muito dessa fundação da Lei do Tempo, que é a fundação da cultura e da paz, para que a gente dissemine, né? A gente tem umas bandeiras, eu estou só com como se fosse uma mandala lá atrás, mas existe uma bandeira que é isso, né? São 3 bolinhas no centro e um círculo em volta vermelho, que é esse é o maior objetivo, unificar no sentido de todos navegarem, estarem aptos a sentir tudo junto, né? A cultura, a paz, né? A arte, tá tudo ali juntinho, a gente está caminhando todo mundo junto, unificado. Então esse, né, assim, é como se ele deu esse marco, né, esse compilado desse calendário, mas é como se quem criou foi grandes, né, são muitos nomes juntos que criaram isso, é como se os astros criaram, nós fomos guiados pelo Criador mesmo, né, dentro dessa sincronicidade. Porque aqui a gente está falando da lua. Outra questão importante, né, Pri, é que aqui a gente está falando das 13 luas, mas a gente não está desfazendo a importância do Sol. Então a gente está olhando para a Terra girando para o Sol, né? E a gente está olhando para a Lua girando com a Terra.
Então é importante que aqui a gente não é que a gente usa a mandala, o calendário lunar, não. As 13 luas não é só olhar para a lua. A gente tem que olhar para a lua, para as nossas potências, para os tons, para a sombra. Mas a gente também tem que olhar para essa possibilidade maravilhosa do leste, maravilhosa do sol, da energia que aquece, né? Então, ontem foi um dia do Plasma Dali, né? Que é a energia do pai, a cor amarela. Hoje a gente está na energia da mãe recebendo a Cele, que é a vermelha. Então, ambos são importantes. É bem importante que a gente entenda que a gente aqui não está... E aí muitas religiões, né, muitos religares fazem isso, que é ancorar somente a energia da lua. Não, a gente aqui ancora todas as energias cósmicas, galácticas, planetárias, tá? Honrando cada um dos astros que estão lá, que também são seres como nós, né? O Sol, a Lua, a Terra são todos seres pensantes como a gente. E isso é bem importante, né? Porque o que acontece? Quando a gente tem um sistema de navegar no tempo, de contabilizar esse tempo através apenas do Sol, que é exemplo o calendário gregoriano, o que acontece? A gente pega muito a energia desse olhar só desse astro, né? Então, quando a gente está movimentando muito pelo Sol, a gente está muito lá para fora, é muito voltado à nossa conquista, né? É muito voltado ao material, porque a gente está muito lá fora. Não que só o Sol só traga isso, ao contrário, ele traz muito outros, mas quando em excesso, a gente fica muito lá para fora. E num ciclo que só tem a Lua, é o inverso, então a gente fica muito para dentro, então é muito provável mais depressão, melancolia, e quando a gente equilibra essas duas energias, a gente fica nessa balancinha, né? Um pouco dessa energia que sim, a gente vai lá para fora, sim, a gente vai desbravar, a gente vai conquistar como se fosse, mas também a gente vem para dentro e lembra quem a gente é e faz esse mergulho interno para quando a gente volta para fora, volta mais equilibrado, né? Então, por isso que é importante num sincronário, num sistema de navegar no tempo, a gente ter as duas energias, tanto solar quanto lunar, que a gente fica num equilíbrio, porque nós todos somos seres polarizados, nós somos dual, a gente tem energia feminina e masculina, né? Existe dia e noite, então é a mesma coisa, se a gente então acaba, não vamos ter mais noite, que seria a lua, vamos viver só no sol. Né? Em que momento que se dorme, em que momento que a gente ia parar de estar tão eletrificado pelo sol? É a mesma coisa, não, vamos ficar só noite. Né? Então, em que momento que a gente ia se banhar essa energia que vem do Sol? Então, é isso. Porém, como a Márcia estava falando agora, esse sistema não tem só Sol e Lua e Terra. Tem outros astros que é muito importante, que daqui a pouco a gente vai falar. E eu quero responder a pergunta da Regina, que fez assim, as luas têm nome e cores diferentes? Então, dentro desse raciocínio que a Pri trouxe, de metodologia que José Arguelles nos traz, ele pesquisou vários povos originários e trouxe do xamanismo matricial do xamanismo mais indígena, né? Ele trouxe os animais de poder, tá? Ele traz também cores, e a gente vai falar sobre os epitais nas cores, tá? E também traz nomes. Por quê? Cada movimento que a Lua faz em torno da Terra, esse movimento em torno da Terra, cada um desses movimentos, existem ângulos específicos que acontecem. E esses ângulos vão trazendo estruturas matemáticas de energia para a Terra. Isso é matemática, gente. Isso não é misticismo, é matemática. Dá um raio de um jeito, um raio de outro, dá um determinado ângulo. Esse ângulo dá o tom magnético, o tom lunar, o tom elétrico. E aí essas energias categorizadas, que são contabilizadas em muitos cálculos, geram os nomes que a gente tem nas luas. Por isso que nas 13 luas a gente tem os tons, que são os mesmos que a gente tem no Tzolk'in, que são os mesmos que a gente tem na Onda Encantada,
porque todos são fractais, porque lembra que a gente acabou de falar, é ciclo dentro de ciclo. Entender que é ciclo dentro de ciclo faz a gente não viver mais círculos viciosos, porque a gente vai ver espirais de aprendizado. E antes de eu passar a palavra para a Pri, eu quero te fazer uma pergunta, Pri. Que a gente super organiza o negócio antes da live, a gente faz tudo diferente depois, tá? Daí eu tô aqui dele olhar nossas anotações, a gente já fez tudo diferente do que a gente tinha combinado. O que é o dia fora do tempo? Então, essa é a chave onde eu falei que a gente tem mais do que a Lua e o Sol interconectado. Então, primeiro que o dia fora do tempo é um dia após o término do anel. Então, o que acontece? Esse anel que a Márcia falou, né, que são 13 luas de 28 dias, vai totalizar 364 dias. E aí, esse dia após é como se fosse um dia para a gente comungar internamente através da nossa meditação, através da nossa arte, né? E que arte? Pode ser, sim, uma expressão de arte, né, de desenho, de pintura, de dança, de fala, de expressões corporais, mas a arte aqui é a arte da gente estar vivo. Que o simples fato de eu estar acordada, consciente, é uma arte. Né? O simples fato de eu respirar é uma arte, de eu ter um corpo para tocar é uma arte, o simples fato de tudo à minha volta que acontece é uma arte. Então, também olhando esse arte como um tempo fatorado, né? É um tempo que ele traz essa energia artística. Então, é um dia para esse alinhamento do nosso ser. Então, é um dia do centramento, é um dia onde você vai fazer escolhas centradas no teu eu sagrado. E o que está acontecendo no cosmo, né? O que acontece fora, assim? Por que esse dia é tão importante, né? E por que esse dia tem tanta essa chamada da gente ficar comungando, né, esse sol interno nosso, essa nossa lua interna? Porque é um dia que Sirius A e Sirius B, eles estão enviando um feixe de luz para o nosso planeta. Então, o que acontece? Nós temos o Runabiku, que é um sol central, bem grandão, imenso. Pensa assim, um solzão. Nosso sol, ele é como se fosse uma sementinha perto desse sol central. Então, ele está lá, um solzão, que ele é o sol da galáxia. Então, ele está emanando luz para todo mundo. Porque essa luz que a gente vê desse sol não é só essa luz para ser dia. Não, é vibração energética para o nosso ser. É tudo energia, vibração. E aqui também não é misticismo ser energia, né? É natural, é como frequência, são ondas. Como tem a frequência do som, né? A frequência do rádio, tem a frequência de luz, de energia que está vindo desse sol. E também tem a frequência que vem desse sol enorme lá. Só que se a gente recebe essa frequência de uma vez, pensa quando você está dormindo, de olho bem fechado, e de repente chega alguém com uma lanterna, aquela bem estridente, assim, bem clara, no teu olho. Pode até cegar. E é isso que acontece se não tiver um filtro. Então, Sirius é também um sol, só que são estrelas binárias, né? Um sol binário. São dois sols girando um no outro, né? Ali, como a gente viu, são dois sols, Sirius A e Sirius B, que é menorzinho. E aí eles estão fazendo esses ciclos e virando, e nesse giro que eles estão fazendo, eles estão filtrando essa energia toda que vem do Sol central. Para quê? Para quando chegar aqui na Terra, chegar com uma luz mais tênue, mais harmoniosa, uma luz que nós estamos preparados para nos conectar. E isso está acontecendo no nosso planeta desde sempre, desde que a gente se tornou humanos e até antes de se tornarmos humanos. Mas quando a gente tem consciência desperta para esse movimento, o que vai acontecer? No dia fora do tempo, eu vou ir para o meu centro para que eu esteja com todos os esporos, todas as antenas do meu corpo inteiro, todas as células conectada com esse feixe de luz que está vindo através de Sirius, né? Que está vindo do Sol central, mas Sirius está filtrando. Então, isso que acontece no dia fora do tempo astronomicamente, né? Eles estão alinhados, Sirius, mandando esse feixe de luz pra gente. E é esse feixe de luz que faz a Terra dar uma oitavinha acima. Porque assim, aquela imagem que a gente tem, que o Sol é aqui parado, e ainda tem lá vários planetinhas só dando volta aqui, é mentira.
sempre quando você vê isso em livro de, né, acho que geografia, sei lá o que livro que é, até esqueci, onde você vê essas imagens, esquece. Depois eu vou no comentário Tudo dessa mentira, live. gente! Tudo mentira. No comentário dessa live, que vai ficar salvo, eu vou colocar um link do YouTube, né? Vocês vão acessar esse link, que é assim, ó. O Sol tá indo e a Terra tá vindo junto, ó. Vamos ver se eu sou sincrônica para fazer esse movimento. E aí tá indo, e tá indo, e tá indo, e foi, entendeu? Tá indo. Porque o Sol tá girando em torno desse Sol central que eu falei para vocês, desse Sol gigante de Runabiku. Ele não tá aqui paradinho, sendo o centro das atenções e todo mundo girando em volta dele. Não, ele também tá girando em torno, né, do Sol central. E os planetinhas desse sistema solar, do nosso Sol, do Vela-Tropa, estão indo atrás dele. Estão indo, estão indo. Então é esse movimento que acontece. E aí no dia fora do tempo, Sirius manda esse fecho energético e a Terra dá uma oitavinha assim. E aí ela faz esse movimento espiralado. Então estamos espiralando. Quântico de Gaia, gente! Nosso planeta é o super planeta, entendeu? Que ele é uma nave espacial que ele está navegando no cosmos, na galáxia. Então, esse movimento. E esse dia fora do tempo, ele na data do gregoriano, já anotem quem não estava sabendo disso, para que nesse próximo dia fora do tempo, você onde esteja, se você está trabalhando, tudo bem, o importante é internamente você estar centrado, onde quer que você esteja. Se você estiver no movimento onde você pode, né, fazer esse ida para sua caverna, para você fazer uma introspecção interna, ou tá comunicando com outras pessoas que têm sintonia com você, tá tudo bem também. Mas onde você estiver, se você se centrar internamente, essa consciência desse feixe de luz vai estar chegando até você. E aí no gregoriano é no dia 25 de julho, porque 26 de julho é o primeiro dia da lua magnética. E aí sim é o primeiro dia do anel do ano. E esse ano, e esse anel solar, Pri, o dia fora do tempo vai cair em noite lunar. Então, assim, ó, é intuição em disparada e a nossa próxima regência vai ser a semente, né? Então, a semente vai florescer tudo, gente. Semente tudo. Elétrica. E ainda é elétrica. É. No tom elétrico, a gente colocar o serviço para esse florescimento. Né, assim, e é o foco ainda do plantar, mas é aquele plantar, sabe que você mal planta, a terra tá tão adubada daquela floresce, e aí ela vai florescer o que a gente estiver plantando, né? Exatamente. O que a gente estiver plantando que vai florescer. Então, se você estiver aí plantando sementes não tão boas e férteis, é isso que você vai estar recebendo. Então, a gente tem esse anel agora da tormenta que a gente está finalizando, a gente está nas últimas 3 luas, a gente já está nesse grande movimento de uma limpeza, de uma pergunta assim, aonde eu estou focando a minha energia? Será que onde eu estou focando a minha energia tem a ver com a verdade do meu coração? Tem ressonância com tudo aquilo que eu estou caminhando? Porque quando chegar o anel da semente elétrica, é isso. Eu vou estar liberando tudo para plantar e já colher. É um movimento bem dinâmico. Exatamente. Respondida, eu acho, a pergunta da Ana, então, que a Ana perguntou qual era o dia esse. Uma outra questão importante que eu quero ressaltar, eu peguei um sistema de contagem da 13 luas que está numa folha, que fica mais, talvez, mais perto do pensamento linear. E aí pode ficar mais fácil de vocês entenderem o quanto ele é simétrico também, né? O quanto ele é harmonioso nesse sentido, porque não é 30 dias no mês, 31 no outro, não sei quanto, não sei na onde, né? Não, é tudo 28, né? E aí, pensando que tudo é 28, respondendo aquela pergunta da Regina, a gente tem as cores, tá? Então, assim como a gente chama o giro, né, de ano, que a gente chama a lua de mês, então a gente não tem 12 meses, a gente tem 13 meses, tá? Então, essa história do 13º, gente, isso aí já tá ultrapassado. Vocês acham que as firmas estão dando isso aí para deixar vocês felizes? É porque já é o rolê da abundância essa, né? E aí, voltando, senão eu entro em outros assuntos, né? Daí eu já é nosso por direito, mas... já é para ser, tá entendendo? Então, aqui a gente tem as semanas, tá?
as semanas, que é o que a gente chama de epital. Então, a gente tem lá o domingo, ó, que é o Dali, que para nós é Dali, não é domingo. A segunda para nós é Celi, porque esse aqui são os plasmas. A gente vai fazer uma live explicando só sobre os plasmas, tá? E aí, cada energia, lembrem lá do Tzolk'in que a gente tinha o vermelho que começava, o branco que refinava, o azul que transformava e o amarelo que amadurecia, a mesma lógica aqui. Então, se eu tenho projetos, reuniões, atividades de coisas novas, eu vou fazer entre o dia 1º e o dia 7. Se eu quero realizar atividades com o meu time para refinar esses projetos, pegar novas ideias, do dia 8 ao dia 14. Então, ela também eu trabalho em ambiente corporativo, a gente inclusive vai fazer uma live sobre ambiente corporativo, e eu uso a estrutura dos epitais, das 13 luas, porque não é que a gente vive nas 13 luas que a gente é alienado, porque nós somos seres que estamos vivendo na 3ª dimensão. Então, a gente precisa materializar em carbono, a gente precisa produzir, a gente não fica eu e a Priscila o dia inteiro meditando. A gente está produzindo coisas, porque nós assumimos uma responsabilidade na Terra de produzir coisas na Terra, de entregar os nossos serviços, os nossos dons para o mundo. Então, a gente também tem, por isso que contar o tempo é importante. Então, a gente também se organiza para isso. Então, a nossa decisão em fazer essas lives nos dias Célia, por quê? Porque a gente quer que essa energia fique iniciando processos em vocês até o próximo e até o próximo. Então, aqui a nossa estratégia do projeto é iniciar um conhecimento. Por isso que é rápido, por isso que são informações mais teoricamente superficiais, tá? Porque elas todas estão ligadas a essa energia do vermelho. Não significa que no dia vermelho tu só fica em superficialidade, não é isso, mas são dias de início, tá? E eu queria falar mais uma coisa para passar a palavra para a Pri, que a Pri vai explicar uma coisa super importante, tá? Mas antes eu só quero falar mais uma coisinha. Que o sistema de contagem das 13 luas tem também, como eu tinha falado antes, animais, tá? Então, a gente tá agora aqui, ó, na lua planetária e tem um animal de poder que é o cachorro. Então, quem gosta de estudar xamanismo, quem gosta de estudar biologia, né? Olhem também para os animais que são representados em cada uma das luas, porque eles dizem muito sobre a energia daquele ciclo. Tá? Muito, 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 muito. O Max, que está aí assistindo a nossa live do Acolha-te, é um exímio autorreflexor de saberes dos animais de poder em relação às luas. E é bem importante que a gente se conecte, porque os animais também são nossos irmãos, né? E eles também nos trazem medicina. Não adianta a gente querer fazer rituais de animal de poder e continuar comendo carne, né? Também tem uma outra coisa importante aí que a gente precisa fazer, né? Pri, então eu quero te passar a palavra para tu explicar para nós algo muito importante. A gente falou das 13 luas, a gente falou que são 13 giros em um mês, em um ano, tá? Que o sistema de mês do gregoriano e das 13 luas tem 28 dias, diferente do gregoriano que tem 30 e 31. Que no sistema de contagem das 13 luas a gente tem epital e não semana, a gente tem plasma e não feira, né? A gente não tem as feiras, a gente tem os epitais. Mas todas as pessoas de diferentes classes sociais, conhecimento, conhecem as fases da lua. Aí quando a gente fala dos giros da lua, as pessoas confundem com as fases da lua e acham que a gente está falando de coisa separada. Não, a gente está falando de coisa junto. Então a Pri agora, que é uma expert em fases da lua, vai explicar pra gente onde é que essa fase da lua entra. Que tá dentro. Tá dentro. Com certeza. Então essa é uma dúvida tô aqui com a minha terra e tô aqui com as luas, né? Tô assim, então, tô fazendo aquele de burrice da geografia, tá? Pra ficar mais fácil, senão a gente vai sair girando aqui e não vai aparecer na live. Tô aqui na mentalidade linear, tá? Tô fazendo só parte de pensamentos
cíclico. Isso. Então, esse movimento da Lua, a gente acompanha, como a gente falou, não é um ciclo, não é um calendário lunar. A diferença de algumas religiões, né, de alguns lugares, que aí sim esse calendário vira algo ligado a uma religião, é que o calendário segue fases da Lua. E aí ele é um calendário só lunar, ele está só vinculando essas fases. E o que são essas fases? É a fase onde a Lua, a energia, o que a gente está vendo dela em contrapartida, né? O que o Sol está dando de sombra e o que a gente consegue visualizar da Lua, está em evidência no céu. Né? Então a gente tem ali a Márcia fazendo esse círculo, né? Da Lua circulando a Terra, e aí a gente vai tendo fases, né? Onde, quando porque ela a tá gente girando olha... sobre ela mesma, né, Pri? Ela tá Isso, girando sobre ela mesma, né? Isso, ela tá assim, né? Ela tá girando o tempo todo, ela é inteira o tempo todo. Só que quando o Sol bate e a Terra tá aqui, ela faz um efeito, né, sombreado. Então a gente vê parte dela por causa dessa luz do Sol que vem. Determinado movimento do Sol, onde ele tá com a Lua, né, esse movimento ali, desse alinhamento, a gente vai tendo uma visão dessa Lua, a gente vai tendo essa visão. E isso é uma coisa que a gente precisa urgente resgatar. Gente, a gente precisa urgente saber de cor em qual fase da Lua a gente está, né? De cor, assim, de cor que eu falo por quê? Tomar consciência, não é um decoreba só para saber mentalmente, não sentir no coração, porque é a Lua que comanda todas as águas do planeta. E isso não é eu que estou falando, isso é científico. A maré do mar é pela Lua. Tem regiões que eles falam, assim, quando vai para uma ilha próxima, que você não pode ir quando o dezembro está maré baixa, porque senão o barquinho não volta. Então, assim, as águas do planeta, a seiva de uma árvore quando você vai podar ela, tem lua que não pode podar de jeito nenhum. Por quê? Porque é uma energia que vai estar vinculada. E isso é um estudo, né, milenar, mas também comprovado cientificamente que a Lua altera o movimento das águas. Quem trabalha em maternidade sabe que em tais luas, né, a probabilidade de ter mais mulheres parindo, fazendo parto de um bebê é maior. Então, assim, é natural. E se essa Lua faz uma influência tão grande nas emoções, só lembrando como é o nosso corpo, quanto de água tem no nosso corpo. Então, esse sangue é água, é um líquido, ele é fluido, né? Não a água de bebê, mas ele é fluido, ele é uma água. E vai estar mexendo com emoções internas nossas. E aí ele vai mexer com a gente. E isso é legal para a gente se sintonizar, né? E tá ligado com que fase tá na Lua, porque isso vai responder como eu tô emocionalmente. Homens e mulheres. As mulheres, elas têm uma lua interna, mas os homens também têm essa interferência da lua nas suas emoções. Então, só né, não estava no script, mas eu senti de trazer essa informação para que a gente saiba realmente o que está acontecendo fora do planeta, porque não é à toa que a Lua está ali, e não é à toa que eu preciso saber essas fases da Lua. Ela vai tá dando essas coordenadas emocionais para gente. Então a Lua é isso, é essa diva nossa dessa emoção, né? E aí quando ela está numa fase, né, crescente, ela vai estar numa fase onde o Sol, quando bate, eu vejo parcialmente só um ladinho dessa fase, né? Só um lado. E aí depois ela vai crescendo toda, crescendo e tornando uma grande lua cheia, né? Eu vejo ela inteira. Quando a maioria das vezes a gente percebe que tem uma lua no céu. Porque normalmente ela é exuberante sempre, mas assim ela fica um espetáculo, um arraso, né? Dá vontade de a gente sair assim, voando e lá agarrar ela. Pelo menos eu tenho essa doce vontade. E é isso, assim, ela fica cheia, ela fica exuberante no céu. E aí, ao passo que vai diminuindo a sombra vai aumentando do Sol, e aí ela vai minguando, ela vai diminuindo esse tamanho. E aí a gente está numa fase de uma lua minguante. E aí ela vira depois lua nova. Que aí, muitas vezes, eu não vou ver ela à noite no céu, eu vou ver ela durante o dia. Né? Eu vou ver só, ela fica lindíssima também, mas eu vejo mais ela durante o dia. Né? Ela tá uma lua oculta no céu à noite.
Muitas vezes eu não, né, a gente não consegue nos dias ápices mesmo de lua nova, a gente não vê no sol, no céu, a gente só vai vendo durante a manhãzinha ou o final do dia, então vai tendo essas mudanças. E elas têm um caminho, né, que elas vão estar percorrendo a gente, assim, elas sempre vão estar numa mesma direção, numa mesma época de um dia. E esses caminhos que a lua faz, né, faz ela ter vários ciclos, né? Os mais importantes aqui para esse estudo nosso é o ciclo sideral e o sinódico, que vai fazer esse alinhamento de como a Terra tá, porque um ciclo é uma contagem de lua nova até outra lua nova, né? Um ciclo vai contar ela de uma fase até outra fase. E aí a média, né, porque um ciclo tem 27 dias e 27,3 e o outro vai ter, acho que é 28, 29,5. Mas aí a média disso desses 28 dias. E a gente aqui vai pela média. Essas luas que a gente segue não são exatamente as fases. Essa lua é essa média, como a Márcia explicou no início. As fases, elas estão dentro do sincronário, né? Elas estão dentro desse nosso caminhar pela lua, e elas vão caindo cada vez em uma semana. Por quê? Porque ela vai tendo essa rotação. Então não vai ser igual agora. Nessa lua planetária, no primeiro dia dali foi lua minguante. Mas na lua solar, foi lua minguante no dia 3. Ela vai fazendo um caminho também. Na época que foi feito esse livro, sincronicamente, foi feita uma matriz só para exemplificar no estudo as luas, né? Só para vocês terem uma clareza, né? Então aqui, ó, teria as luas, né? E aqui, ó, a lua sendo feita. Ó como ela vai se movimentando. Em cada ela tá diferente, então não tem como a gente ter uma contagem através das fases exatas, porque ela tá em movimento. É você querer colocar, tipo, sei lá, histórica Brasil dentro do Japão, não cabe, entendeu? Numa caixinha. A lua não é algo a ser domada criteriosicamente, ela tem o ciclo natural dela. E ela tá em comunhão, ela tá indo, ela tá se movimentando. Então essa é a grande diferença. A gente não segue esses 28 dias, esse nome lua, né, que é os 28 dias, a fase da lua. Mas essa fase sim está inserida dentro do sincronário, ela é tão importante quanto. Tanto que nem são só essas 4 fases que eu acabei de falar. A Lua ela tem mais de 8 fases e todas são importantes. Mas como a gente ainda não está nem resgatando, não tem consciência das 4, então a gente vai de gota a gota. Vamos ficar nas 4, vamos de lição aí, de tarefa planetária, nós humanos intergalácticos, nos conectarmos com a Lua que está no céu. Não vou nem contar que Lua está, onde no céu está. Você, ao desligar, vai procura ela, né, e se sintoniza passo a passo. E daqui um ciclo, me conta, né, me procura e me conta que diferença faz você acompanhar a Lua e os ciclos dela nas tuas emoções. Né? Então, esse sincronário é isso, assim, ele está aglomerando todas as informações importantes de todo o astro. Tudo faz parte. Não tem exclusão, porque aqui não é separativo. Né? É um sincronário, assim, integrado, não tem como separar. Então, só é nomenclaturas diferentes, mas aonde está tendo essa união, né? Essa união. E até eu passo, né, a fala para a Márcia, se ela se sentir de compartilhar, de complementar algo dentro desses ciclos, dessa fase. Eu só queria complementar que muitas vezes a gente fala Runabiku, que é o Sol Central, e para as pessoas que estudam Fraternidade Branca e estudam Egiptologia, ele é o Atom. Ele é o que a gente chama de Atom, né? Atom é o que se estuda bastante na Egiptologia e em algumas outras vertentes de estudo, o Atom, né? E o Knishal é o nosso Sol, é o nosso lindinho ali, que é o menorzinho e que é enorme. O que nos dá, que é enorme. Mas é o menorzinho. Porque, e é interessante a gente se dar conta de o quanto a gente proporciona e por que é tão importante. Quando a gente fala essas coisas, a gente se dá conta. Gente, é muito importante contar o tempo certo. Para a gente se dar conta da dimensão das coisas. Porque quando a gente está no gregoriano, a gente está só contando o tempo na energia solar.
Então, por isso que as mulheres ficam pé da vida, por isso que criaram esse nome horroroso chamado tensão pré-menstrual, sendo que o TPM não é de tensão pré-menstrual, é de tempo para mim. É de tempo para si. Antes, a gente ia lá para as tendas de diferentes clãs e tribos, a gente ia para as tendas. E não era porque os homens não queriam a gente, porque a gente não queria nem saber de ficar de papinho furado fazendo coisa. A gente queria era ir para lá para ficar dentro de si, para nós nos introspectar e resolver as nossas questões e nos conectarmos com a nossa intuição, com a Mãe Terra. Então, de a gente se dar conta que só contar de uma forma nos desorganiza muito emocionalmente. Não à toa que a gente sofre tanto de menopausa. Não à toa que a gente sofre tanto com o manejo da nossa fertilidade. A nossa sexualidade. A nossa sexualidade, porque a gente está contando o tempo errado, gente. E o quanto esse tempo errado nos dá uma falsa crença de escassez, de que está faltando, de que eu preciso fazer muito para ter algo. Quando, na verdade, não. O ciclo natural, ele é pura abundância. Nós somos seres destinados a viver na abundância. Isso é natural. Mas quando a gente não está nesse ciclo natural, a gente está só trabalhando para pagar imposto, né? Só trabalhando para pagar boleto. E não é que, então, a Pri, a Márcia que segue o outro, então ela não paga um boleto. A gente paga, mas isso não é o nosso objetivo. Entendeu? O meu objetivo e a gente aqui disso. não é milionária, mas só o foco. A casa aqui é de madeira, a casa aqui do sítio é de madeira, ninguém aqui tá ostentando, entendeu? E ninguém aqui precisa ser pobre. Não confundam as coisas, né? A Aninha tá perguntando aqui se ela se perdeu na data 25 de julho, amor, do gregoriano. Não que eu goste de ficar repetindo esse gregoriano do Tendas da Lua, isso mesmo, Regina, as Tendas da Lua, isso mesmo, ai, tão linda. Tem uma menina que eu não me lembro o nome agora, mas já vou me lembrar, que ela faz tendinhas para as meninas quando elas ficam enluaradas pela primeira vez. Ai, acho tão lindo. Ai, que lindo. Agora estamos na nova em Áries, estou aprendendo a acompanhar as 8 fases. Isso! Eu tenho uma paciente, Regina, que ela também é astróloga maravilhosa. E ela, Márcia, mas a lei do tempo combina muito com a astrologia. Eu falei, mas meu amor, quantas vezes preciso te dizer que a lei do tempo combina com tudo? Tudo! Só não combina com escassez, com competição, com o resto, tudo combina, né? E não combina com competição porque na lei do tempo o maior segredo é o quê? Cada indivíduo ele é único, insubstituível, não tem ninguém igual você. Então você não precisa olhar para o outro com inveja ou querendo ser o outro, porque o que você tem é o maior tesouro e o que o outro tem é o maior tesouro dele. E o maior tesouro dele, teu, não estão competindo para um lugar, que não existe esse lugar de um só, é o lugar de todos. Todos temos o nosso lugar sagrado, né? Então não há espaço, há espaço só para parceria, para a gente potencializar ainda mais. Exatamente. Porque se eu tenho uma sensação de competição com o outro, eu estou travando o meu aprendizado do outro, né? Então, por isso que não compete. Isso não significa que a gente não fica chateado, que a gente não fica triste, que a gente não fica, assim, reflexivo quando alguém, teoricamente, dentro de um espaço como esse, gera competições, porque as pessoas são humanas, né? Elas estão vivendo experiências conscientes e muitas vezes têm, né, movimentos que também são nesse sentido. Mas a gente vai compreender de uma outra forma, né? A gente até fica chateado, mas depois a gente compreende de uma outra forma. Pri, eu queria agradecer, honrar todas as pessoas maravilhosas que estavam aqui nessa live com a gente hoje. Muito obrigada pela tua parceria. E dizer que no próximo CELI estaremos juntos e lembrar todos e todas as pessoas que hoje está sendo a tormenta lunar, que é um fractalzinho, um pedacinho do nosso anel solar. Então, no final do dia de hoje, daqui a algumas horinhas, quando vocês forem dormir, escrevam tudo que aconteceu hoje, porque o que aconteceu hoje é um pedaço de todo o anel solar. De tudo que já aconteceu e de tudo que ainda vai acontecer. E com consciência fazendo isso, gente, hoje meu dia foi assim, ó,
muito interessante. Muito interessante, no mínimo. Cheio E eu montanha-russa. Eu só pensava, gente, isso já aconteceu. Gente, isso aqui também já aconteceu. Gente, aquilo lá também já aconteceu. Eu passei o dia assim, fazendo coisas, produzindo horrores e pensando, gente, isso é um pedaço mesmo. Aquilo ali é um pedaço mesmo. Isso daria um bom meme, Ju. A Ju, que é a criadora da memes da Lei do Tempo, Ju, em dia de tormenta lunar, o fractal do ano, a gente fica, isso é um pedaço do ano, isso é um pedaço do ano, isso é um pedaço do ano. É verdade. Deixa eu só responder as perguntas aqui, que vocês são demais, gratidão. Ai, obrigada. Você também Tu também é maravilhosa. Lakesh. A gente só enxerga no outro aquilo que está dentro da gente. Queria saber sobre os animais de poder nas luas. E a gente pode organizar uma próxima live e até talvez convidada, eu acho que já está dando para botar 3 pessoas no Instagram, se não me engano, para convidar o Max do Acolhete, que ele também é fantástico, ele sabe bastante sobre animais de poder. Eba. A minha área de saber xamânico é nas árvores de poder. Então, eu estudo bastante, mas os meus processos iniciáticos, Regina, foram nas árvores de poder. Então, para te falar com bastante propriedade, eu e a Pri vamos, de repente, buscar uma pessoa que também seja bem massa nesse sentido, para a gente poder fazer uma live, que eu gostei da tua ideia. Vamos fazer sim. Eba. E então, aproveito para me despedir. E a Ju tá dizendo, eu amo vocês. Vai fazer. Agora tu vai ter que fazer um meme só para nós. Gratidão a todos vocês em Lakesh. Eu lembro quem eu sou. Beijo no coração de cada um. Gratidão por vocês existirem, serem quem são. E eu os amo e os honro. Até a próxima.